Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o meu canal e eu procuro aqui tratar de alguns assuntos que eu creio que podem ser úteis, né? Cada um pode ter uma necessidade, uma característica na sua vida pessoal. Então hoje eu estou aqui para gravar um vídeo falando de divórcio, novo casamento. Eu chamo Vinho Novo, esse setor aqui, digamos assim, do meu canal. E eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é um assunto complexo, mas eu tenho tido muita ousadia até de falar acerca desse tema. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que precisam desse conteúdo e eu oro para que seja uma bênção na sua vida. E se não é para você, que você encaminhe, que eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando pelo divórcio, alguém que já está divorciado, está sofrendo. Então que esse conteúdo possa ser bênção na vida de alguém que quer ser crente sério e quer lidar com a questão do divórcio à luz da Bíblia. Esse meu conteúdo de hoje, eu brinquei, né, que os pastores têm mais do que fazer, do que cuidar de divórcios e pessoas divorciadas, e eu fiz como uma provocação esse tema, esse texto, né, porque eu vivi isso enquanto eu era líder de ministério, somente numa igreja onde eu fiz parte muitos anos atrás. Então, naquela época eu fazia parte da liderança da igreja, era um jovem, um líder mais jovem, né, líder da juventude, e aí um casal lá da igreja, jovens também, passaram pelo divórcio. E eu confesso que quando eu vi aquela situação, eu não tive compaixão, não tive empatia. Como não era meu assunto, eu larguei. Eu sei que os pastores tentaram tratar, mas não conseguiram tratar. Enfim, aquele casamento se desfez e foi uma tristeza, porque era um casal muito ligado, sabe, a turma de casais de uma igreja, coisa assim. E eu percebi o quanto era complexo para os pastores tratarem daquilo, porque não tinha havido adultério, não tinha havido traição, não tinha havido nada. Era uma incompatibilidade insuperável que emergiu, né, naquele casal jovem. E quando isso acontece, realmente é complicado para os pastores lidarem. Eu, como pastor, decidi falar sobre esse conteúdo aqui justamente para ajudar pastores que possam pesquisar aqui alguns conteúdos, porque eu procurei trazer para a palavra algumas verdades que nem sempre são ditas, porque todo mundo já coloca, é pecado, acabou o assunto, então joga os casais fora, como se fosse assim que Deus quer tratar o pecado na igreja. Então, sim, o divórcio é um pecado, como eu já falei aqui, com certeza eu sei que é, mas é um pecado que tem que ter lugar para arrependimento e restauração, renovação, novas oportunidades de vida, sabendo, como eu já disse algumas vezes aqui, que é muito difícil retomar alguma coisa nova depois de passar pelo divórcio. Sempre alguma coisa fica desajustada, não porque Deus não tenha misericórdia e graça, mas porque as consequências do divórcio trazem essa realidade. E aí, fazendo essa provocação, eu gosto de voltar para esse texto de Malaquias 2,16, que é o mais usado pelos pastores e tudo mais quando vão tratar, que é uma verdade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e as pessoas aqui muitas vezes traduziram como divórcio, mas a melhor palavra é repúdio, já falei sobre isso em outro texto. E ele termina dizendo, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, normalmente, o divórcio ou o repúdio, ele começa a partir de uma infidelidade. Seja uma infidelidade no coração ou uma infidelidade transbordando para uma realidade relacional. E então a infidelidade vai gerar o pecado, vai gerar a consequência, vai gerar o divórcio, que começa com o repúdio, como já falei aqui. Mas então os pastores, eles não tratam isso, que eles não compreendem tudo que envolve uma situação como essa. E como eu digo que eles têm outras coisas para cuidar, o pastor tem tantos problemas mais fáceis, porém difíceis de cuidar na igreja, que ele tem que conhecer a base bíblica, ele tem que lidar com a igreja como um todo, ele tem que lidar com aquilo que ele pensa no seu próprio coração acerca dessa situação. Às vezes ele está lidando com uma situação do próprio casamento dele, um momento difícil, de conflito dentro de casa, e então tratar alguns assuntos vai ser alguma coisa muito tensa, muito densa, que pode trazer inclusive repercussões na sua própria vida, na sua casa. Então é melhor seguir como todo mundo faz e fazer de conta que não tem esperança, não tem solução. Alguns ministérios excluem até mesmo as pessoas da comunhão. Foi o que fizeram com a Fúvia, né? E com o irmão dela. Não tinham como tratar, então foi mais fácil mandar embora, porque no caso ali tinha havido, né, a traição do esposo da Fúvia, a situação toda, tudo aquilo muito difícil de lidar, e o pastor fez isso. Só que esse pastor reencontrou com a gente, foi interessante. E ele veio pedir perdão para a Fúvia naquele momento. Foi lindo o momento, que ele falou que ele não sabia como tratar, tinha as questões denominacionais, tinham tantas coisas naquele momento, e ele reconheceu isso, foi tremendo. E então eu percebi o peso que era para um pastor naquele momento lidar com uma situação assim, como é para outros lidarem com situações do dia a dia. Então eu sei que é melhor para o pastor falar, olha, resolvam vocês, sinto muito e tchau, porque ele não tem ideia de como começar a tratar.
E a minha palavra, então, é nestes conteúdos que eu quero continuar postando aqui no canal. Eu espero que estes meus conteúdos ajudem os pastores anonimamente. Você, pastor, meu colega aí de ministério, que você possa aqui ouvir o que eu tenho a dizer pela minha história, ouvir sobre os textos que eu tenho para compartilhar aqui, para você avaliar se isso serve para você cuidar dos casais. Então não precisa você estudar e buscar, que eu possa ser útil. Se você está passando por essa situação, dê um alívio para o seu pastor e já mergulhe nos conteúdos aqui. Tente você mesmo salvar o seu casamento. Se vão divorciar, entendam como é difícil para a igreja tratar. Compreendam que vocês estão trazendo uma situação difícil para a igreja. Não é que a igreja não quer tratar de vocês, mas é um assunto que vocês geraram e vocês agora precisam compreender que a maneira da igreja tratar vai ser a maneira possível. Não vai ser a melhor, porque nenhuma maneira de tratar um divórcio é a melhor. Com certeza, se são vocês que estão passando, vai ser uma tragédia, vai dar muito problema. Eu sempre digo para os casais que chegam na minha frente, ali, eu e a Fúvia, que falam, olha, nós vamos divorciar, eu digo, ótimo. Esses problemas que vocês estão lidando hoje, assim que vocês assinarem o papel, vocês vão resolver completamente e nunca mais vão ouvir falar deles. Mas como eu digo sempre, repito, nem todos assistem todos os vídeos desse conteúdo, eu entendo, solucionado o problema com o divórcio. Nunca mais a vida será exatamente perfeita, o melhor de Deus não mais vai haver, mesmo que o seu próximo casamento seja muito feliz, muito estruturado. Se vocês têm filhos, pior, vai trazer consequências financeiras, uma casa dividida não prospera, vai haver problema com os amigos, com os ministérios, vai levar muito tempo até você poder recomeçar alguma coisa na igreja, porque essa é a minha própria história. Mas Deus deu graça, sou muito feliz e abençoado, vamos complementar aí 25 anos de casados, bodas de prata nesse ano, então para nós isso é uma bênção, porque nós podemos então, com muito mais maturidade, falar sobre divórcio e segundo casamento à luz da Bíblia, com um ministério estabelecido, com o resultado de podermos ter sido bênção na vida de muitos casais que não se divorciaram, glória a Deus, porque conseguimos achar uma palavra de bênção e de consenso, muitos casais no segundo casamento, então encontrando a melhor maneira de lidar com o marido da mãe, a esposa do pai, meio-irmãos, tem muitas coisas que acontecem, são difíceis de lidar, não há textos claros na Bíblia que possam ajudar a resolver imediatamente, mas nós conseguimos trazer conteúdos bíblicos que podem ser aplicados nessas situações e podem ajudar um casal crente sincero no segundo casamento a fazer a coisa dar certo. Então, por favor, perdoem os pastores que não souberam lidar. Entendam, era algo muito longe da realidade deles, porque os pastores normalmente têm que ser assim, têm casamentos sólidos, têm uma vida linda, têm uma família estruturada, e isso é uma grande bênção no ministério, então eles não estão preparados para tratar desta situação, e muitos não sabem nem mesmo por onde começar, vão simplesmente repetir os conteúdos dos evangelhos, que são Jesus falando sobre o repúdio e não o divórcio, já falei sobre isso num outro vídeo, então entendam que é muito complicado. Então, orem a Deus, tentem salvar o casamento, busquem ajuda, mas compreendam que os pastores não necessariamente vão saber lidar. Perdoe seus pastores se eles não lidaram bem, mas recomece a sua vida com o Senhor, ouça e assista todo o conteúdo que eu posso apresentar para você aqui nos vídeos já gravados, acompanhe os novos, que esse conteúdo possa ser bênção na sua vida. É a minha oração, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.